Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje nós iremos ver algumas dicas de São Tomás para estudar com mais facilidade. É importante ter claro que algumas dicas que nós veremos aqui já foram apresentadas em outros vídeos, só que aqui a ideia é fazer uma reunião de algumas dicas que foram ditas em outros vídeos. A gente vai retomar alguns pontos e acrescentar algumas coisas novas para esclarecer alguns pontos. A gente vai destacar aqui a conveniência da oração. São Tomás diz o seguinte neste texto: deve-se dizer que o homem chega à contemplação da verdade de dois modos. Primeiro, mediante o que recebe de outro, e neste sentido é necessária a oração, quando se trata do que o homem recebe de Deus, como está no livro da sabedoria. Invoquei o Senhor e veio a mim o espírito de sabedoria. Para aquilo que ele recebe dos homens é necessária a audição, se trata de um ensinamento oral, e a leitura, se é por escrito que ele vem esse ensinamento. O segundo modo é aplicando o seu próprio esforço, e neste caso é necessária a meditação. Nesta parte a gente vai falar da oração e depois a gente vai falar daquilo que a pessoa pode conseguir pela própria capacidade, pelo próprio esforço. É conveniente que a gente peça a Deus para que Deus nos ajude no estudo. É importante considerar que o estudo pode se distinguir em dois âmbitos. Um com relação à própria aquisição do conhecimento e outro com relação à nossa inclinação ao estudo, a nossa inclinação a adquirir esse conhecimento. Então, na oração, convém que a gente, por exemplo, possa pedir que a gente entenda determinada coisa, que você entenda determinado conceito, que você entenda determinado autor, que você entenda o que é dito sobre determinado assunto. Então, pedir a Deus para que Deus te ajude para ter mais claro o que você está lendo, o que você está considerando naquele momento, o que você considerou. Isso é algo importante na oração. Então, você pode pedir a Deus na oração para que você entenda melhor determinada coisa, para que Ele te dê determinado conhecimento. Isso é uma forma de você pedir. Uma outra forma de você rezar a Deus com relação ao estudo é que você peça a Deus para que Deus o ajude e te dê forças para estudar. Então, por exemplo, se a pessoa está desanimada, a pessoa está cansada, mas ela sabe que ela tem que estudar, é certo o dever dela estudar, e ela tem condições mínimas do ponto de vista da saúde, ela consegue realizar aquilo, você pode pedir a Deus, por exemplo, para que Ele te dê forças para perseverar naquele estudo e não cair em distrações. A pessoa tem que estudar, mas, por exemplo, fica muito tempo perdendo no Facebook, fica muito tempo vendo outras coisas, que ainda que elas possam ter alguma utilidade, elas não são convenientes naquele momento. Então é importante pedir a Deus para que Deus o ajude. Mas repara que nesse aspecto é importante que a pessoa também busque uma certa aquisição das virtudes. Quer dizer, Deus pode nos ajudar, claro, e a gente deve pedir a Deus para que Ele nos ajude. E convém também que a gente se esforce para adquirir esse conhecimento. Quer dizer, pedir tudo a Deus sem fazer nada da nossa parte também não é algo conforme as nossas próprias aquisições das virtudes. Então, assim como nós pedimos a Deus, no primeiro aspecto, para que Deus nos ilumine, para que Deus nos dê algum conhecimento sobre determinada coisa, determinado artigo, e também pedimos a Deus para que Deus nos ajude, nos dê forças para estudar, para nos concentrar melhor em determinado estudo, determinada forma de aquisição de conhecimento, também é importante que, da nossa parte, que a gente busque e se incline melhor para essas coisas. Então é importante que a gente, por exemplo, evite ocasiões que possam distrair o nosso estudo. Se a gente sabe que se a gente começar a estudar e facilmente vai ter uma distração, então é bom que a gente se concentre, que a gente de algum modo mantenha um ambiente bom, um ambiente mais silencioso. É conveniente que a pessoa não fique toda hora gastando tempo, por exemplo, vendo Facebook ou vendo uma série de outras coisas que são desnecessárias. Então é importante que a pessoa se esforce por conta própria também, conheça os seus limites e tente de algum modo buscar se aperfeiçoar mais no seu estudo dentro das suas possibilidades. Então, por exemplo, muitas vezes, como eu já até disse aqui em outro vídeo, algumas pessoas que estudam esse método de colocar 50 minutos de estudo e 10 de descanso. Depois do final do dia, a pessoa às vezes acaba passando, em vez de 50 a 10, fica 45 a 15, né? Então, assim, é um modo, por exemplo, uma certa metodologia que existe para que a pessoa possa render mais, o estudo dar mais frutos, para que a pessoa possa, ao mesmo tempo, se concentrar no seu estudo e depois tem uma pequena recompensa, uma pequena forma de descanso e depois ela possa renovar melhor as suas atividades. Então é uma forma, certa metodologia que dá certo para algumas pessoas. De algum modo, a pessoa pode buscar aquela metodologia que mais lhe facilita e que mais otimize o seu estudo, desde que seja conforme a moral e desde que a pessoa renda bem com essa metodologia. Também não adianta, por exemplo, a pessoa estudar 40 minutos e depois descansar 2 horas, né? Então é necessário que a pessoa veja o que é mais conveniente para o seu próprio dever e o que é conveniente também para os limites da sua capacidade. Quer dizer, muitas vezes a pessoa colocar vou estudar 8 horas direto, isso também pode ser algo prejudicial, porque às vezes a pessoa até consegue fazer isso num dia, né?
mas às vezes a pessoa não consegue estudar a médio e longo prazo, porque também é importante ter claro que o estudo, ainda mais se a pessoa quer desenvolver certa atividade intelectual a médio e longo prazo, ainda mais uma atividade filosófica, ela está mais próxima de uma noção de maratona do que essas corridas de 100 metros. No sentido de que é necessário que haja certo planejamento, no sentido que é necessário que haja certo método, no sentido que é importante saber distinguir quantas horas você pode estudar por dia, em determinados dias, de que maneira você vai estudar, de que maneira mais conveniente você pode render. Também é importante ver quais são as outras obrigações que a pessoa tem além do estudo. Então é necessário fazer essa ponderação de razoabilidade do quanto a pessoa tem de disponível para estudar e de quanto ela tem também com relação aos outros afazeres e obrigações que ela deve fazer. É importante que a pessoa vá aos poucos conhecendo a si mesma, conhecendo as suas limitações e conhecendo aquilo que mais a afasta do seu estudo. Algumas pessoas, por exemplo, que mal começam a estudar e já vão direto para o Facebook, vão direto para a internet, para alguns sites, né? Que às vezes nem são sites ruins em si mesmo, mas são sites, por exemplo, que não são convenientes naquele momento. Alguém que está fazendo engenharia, está estudando para uma prova, ou alguém que está fazendo prova de medicina, ou alguém, por exemplo, está tentando entrar no vestibular, a pessoa tem que focar naquele estudo. E muitas vezes há outros conhecimentos que até são bons para que a pessoa adquira, né? Mas naquele momento é conveniente focar naquilo. É importante que a pessoa vá aos poucos se conhecendo e vá aos poucos tentando melhorar para adquirir virtudes nesse âmbito. Por exemplo, se a pessoa sabe que se ela estuda por 20 minutos e no 21º minuto, ela, assim, se é uma tendência dela, ela tem curiosidade para ficar vendo o Facebook, o Twitter, ela fala, vou ver aqui rapidinho o Twitter, vou ver rapidinho aqui o Facebook, ela, em vez de ficar ali 5 minutos, fica 1 hora direto e deixa de fazer a sua obrigação, então ela poderia fazer o seguinte, ela poderia cronometrar o tempo que ela fica no Facebook, por exemplo, durante o estudo. Há esse exemplo do 50 para 10, ou ela, 50 de estudo e 10 para diversão, digamos assim, para relaxamento que seja algo conforme a moral, ou ela, por exemplo, pode colocar um horário no dia. Então lá, vou ficar, sei lá, meia hora do meu dia, vou fazer isso, por exemplo. Que também não seja uma coisa muito longa, né? Mas seja um horário razoável para que ela possa descansar naquele momento. É necessário ponderar e dar tempo ao tempo para cada coisa. Então, por exemplo, se você tem que estudar, a pessoa te chama para fazer uma outra coisa, e você tem uma obrigação explícita para estudar, e essa coisa que a pessoa está te chamando é uma coisa boa, quer dizer, não é uma coisa imoral, mas simplesmente é uma coisa que não convém que seja feita naquele momento, o que é o mais conveniente de ser feito? Olha, você tenta, de algum modo, negociar até com a pessoa. Olha, agora eu não posso, eu tenho uma obrigação, mas mais para frente, no final de semana, a gente faz essa atividade. Considerando que é uma atividade boa, quer dizer, não é uma atividade imoral em si, mas se a pessoa, por exemplo, vai te chamar para jogar bola, você gosta de jogar bola, ou que a pessoa gosta de fazer uma outra atividade, a pessoa pondera, olha, acho que vale a pena, só que agora, nesse momento, eu não posso, porque eu estou cheio de obrigação, tenho que estudar. Final de semana, um outro momento, a gente combina, que eu já vou ter realizado essa obrigação agora. Então é exatamente isso, a questão de você saber ponderar, ter juízos de prudência, saber o que você deve fazer, conhecer a si mesmo, saber mapear as possibilidades para poder julgar de modo razoável, para que você possa, aos poucos, se aprimorar nos seus estudos e saber quais são os pontos fracos, para você atacar esses pontos fracos e cada vez mais fortalecer essa capacidade para estudar bem. Esse é um bom modo para você cada vez mais se fortalecer e estudar com mais inclinação de modo mais favorável. Então, o que consiste justamente essa inclinação melhor ao estudo? Primeiramente, que a pessoa reze a Deus para que Deus a ilumine e ajude a adquirir determinado tipo de conhecimento. Além disso, convém que a pessoa peça a Deus para que Deus o ajude, para que dê as virtudes. Porque muitas vezes é difícil começar a estudar, porque às vezes a gente não tem grandes virtudes com o estudo. Às vezes a gente é mole, às vezes a gente é pouco perseverante, às vezes a gente é pouco resistente às adversidades que vão aparecendo à nossa frente. Então é necessário também, como já falou em outro vídeo, educar à vontade. Então, educar à vontade implica justamente a gente fortalecer cada vez mais a nossa inclinação, nosso apetite intelectual, de modo que aos poucos, quando a gente se deparar com alguma adversidade, quando a gente se deparar com algo que de algum modo é contrário à nossa inclinação sensitiva e imediata, a gente tenha certa fortaleza, sabe, frear essa inclinação e falar, olha, não convém, por exemplo, que eu fique agora muito tempo na internet fora do meu estudo.
Ou não convém que eu gaste muito tempo vendo YouTube agora, porque eu tenho que estudar, vendo Instagram, vendo YouTube, vendo qualquer outra plataforma. Então a pessoa tem que, aos poucos, saber onde está a sua inclinação, onde está o seu ponto fraco. E aí, onde está o seu ponto fraco, ela vai atacando aos poucos e junto com a sua própria, e junto com o seu esforço. Mas a oração, e é importante justamente essa dualidade do próprio esforço junto com a oração, a pessoa vai aos poucos ganhando mais fortaleza, mais perseverança. Também é importante destacar que a pessoa deve ter paciência com os próprios erros. Quer dizer, não é que a pessoa goste de errar, não é isso. A pessoa deve repudiar o erro, mas ela tem que saber que na medida que a gente está lutando para estudar melhor, vai acontecer uma série de deslizes. Às vezes a pessoa vai querer estudar bem, mas ela vai acabar passando mais tempo determinado em outra coisa que não é conveniente. Muitas vezes essa coisa, ela nem é imoral, mas ela não é conveniente naquele momento. Então a pessoa tem que ter claro que nesse processo de se aperfeiçoar para estudar melhor, para estudar com mais diligência, para estudar com maior perseverança, eventualmente irão ocorrer certos erros. Assim, erros que eu digo muitas vezes, a pessoa se planejou para estudar 3 horas, estudou, por exemplo, 2 horas e meia, né? Então não rendeu tanto. Então a pessoa tem que entender por que eu estudei mal hoje? Qual foi o que, de algum modo, me dispersou? Então a pessoa vai aos poucos tentar, de algum modo, reanimar, né, a sua disposição, porque o que pode acontecer é que a pessoa coloque bons ideais, né, ainda mais nessas disposições, mas pode acontecer certo desânimo, porque a pessoa às vezes pode falhar em determinados âmbitos e com isso ela acaba se desanimando para estudar bem. Mas é importante que aos poucos a pessoa conheça as próprias limitações, obviamente não para ficar nas próprias limitações, no sentido para ficar estagnado, não é isso, mas para a pessoa também conhecer as suas próprias limitações e buscar superá-las. Então, buscar superar as próprias limitações implica, primeiramente, reconhecer as próprias limitações, estar disposto cada vez mais a superar as próprias limitações. Caso, diante de uma proposta de estudar 4 horas, 5 horas, a pessoa acaba estudando metade do que se propôs e não for tão eficaz, por exemplo, no resultado de uma prova, o que ela tem que fazer? Ela não deve desistir, mas ela deve, antes, tentar entender o que levou a não conseguir realizar o que ela intentava. Tentar entender por que ela ficou tão desanimada, tentar entender por que ela não conseguiu estudar aquilo, o que a dispersou tanto. Aí ela tem que, aos poucos, como a gente falou, tentar conhecer as suas principais inclinações contrárias ao estudo e trabalhar isso aos poucos. Então é um processo, muitas vezes, de paciência, é um processo de prudência, é um processo de reconhecimento das possibilidades, reconhecimento das suas limitações, e é um processo que às vezes demora para que a pessoa possa se aperfeiçoar. Então é importante ter claro, ser paciente com as nossas limitações não é o mesmo que ser complacente com os nossos erros, não é isso. Mas é diante de algum erro que a gente possa cometer, que a gente está falando aqui com relação aos estudos, é se manter perseverante, tentar melhorar da próxima vez. A pessoa, como eu te falou, a pessoa colocou 5 horas para estudar no dia, ou colocou 3 horas para estudar no dia, a pessoa estuda metade, por exemplo, ela tem que reconhecer, olha, eu não consegui fazer a minha proposta e muitas vezes o resultado não é bom, a pessoa não rende tanto por isso, ela tem que saber reconhecer sua limitação, mas está disposta na próxima vez, a pessoa deve estar disposta na próxima vez a superar a sua limitação e buscar de algum modo estudar melhor na próxima vez. Para que a gente não caia no desânimo, é importante reconhecer as nossas limitações e que eventualmente a gente vai propor, por exemplo, estudar mais e vai acabar estudando menos. Então é importante ter essa dinâmica e, no fundo, isso implica certa noção de humildade, certa noção de conhecimento próprio que a pessoa vai aperfeiçoando. O importante é não desistir. Se a pessoa tem um nobre ideal e é conveniente que ela siga esse nobre ideal, justamente para que ela possa estudar, que ela possa estudar bem, é importante que a pessoa conheça as próprias limitações e vá aos poucos persistindo nesse estudo. Então, por isso que é justamente importante a noção da paciência, da humildade, da perseverança, para que a pessoa possa, aos poucos, degrau por degrau, conhecer com mais profundidade, se aperfeiçoar melhor no estudo. Sobre o modelo de oração, há aquelas orações boas, né, de algum modo já consagradas na tradição católica, que a pessoa pode usar, ou também a pessoa pode utilizar algumas orações dentro da própria espontaneidade, da própria relação de diálogo que a pessoa tem com Deus. Pode ser algo bem direto, também bem simples, que a pessoa pode dizer, Deus, me ajuda aqui, me dê concentração nesse estudo, me dê, de algum modo, uma ajuda para que eu possa entender melhor, né? Tira uma confusão que está na minha cabeça sobre esse conceito, que para mim está bem complicado nesse momento, né? Então são exemplos de algo simples, formas simples da pessoa se manifestar a Deus pedindo para que Deus o ajude. Quer dizer, pode ser em fórmulas já consagradas também
dentro da tradição católica, mas pode ser também essas fórmulas da pessoa diretamente pedir a Deus, por favor, Deus, me ajude, né? Então é muito difícil, às vezes a pessoa tem que estudar, mas a pessoa está muito cansada, né? Então, Deus, me dê um pouco mais de ânimo, né? A pessoa deve se esforçar e colocar os meios naturais para realizar o estudo, mas também convém que a pessoa peça a Deus para que Deus o ajude, lhe dê fortaleza e que possa ajudar a se empenhar no estudo. Aqui a gente expôs algumas dicas de São Tomás para o estudo. Parte do que a gente viu aqui eu tomei de outros vídeos aqui do canal, e outras partes são próprias deste vídeo. Só gostaria de falar mais uma coisa, que no dia que este vídeo for ao ar, que é no dia 19 de janeiro, vai fazer um ano deste canal. Este canal foi feito no dia 19 de janeiro de 2018, e eu fico muito agradecido com vocês pelas curtidas, os comentários, os compartilhamentos do canal. Então a ideia do canal é basicamente propagar o pensamento de São Tomás de Aquino. A gente muitas vezes propaga ou com leituras dos textos, ou com leituras e comentários dos textos. A ideia é cada vez mais esclarecer algumas posições e ver diretamente, focar nos aspectos próprios do texto de São Tomás, ou pelo menos fazer alguns comentários baseados nos seus textos. Então, conforme o modo que a gente costuma terminar os vídeos, se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Até mais.